Caros alunos, mais um vídeo de revisão. Agora a gente vai dar uma olhada na teoria de análise de vigas isostáticas. Então vamos lembrar primeiro o que é uma viga. Se eu representar aqui uma viga convencional, que é uma viga de seção retangular, poderia ter qualquer seção, uma viga é um elemento linear, em outras palavras, o comprimento dela é muito maior do que as dimensões da seção transversal, que é a base e a altura. É o que eu estou indicando aqui. O carregamento costuma ser forças no plano XY. Na maioria das vezes, as forças estão só em Y, que são forças gravitacionais nossas. Mas, às vezes, a gente pode ter uma situação em que eu tenha uma carga horizontal atuando na viga, ou até uma força inclinada, que tem componente vertical e horizontal. E eu posso ter momentos na direção de Z. Então, arbitrando aqui o plano cartesiano nessas direções, gente, eu vou ter forças em X, forças em Y e momentos em Z. Como é um elemento em que o comprimento é muito maior do que as dimensões da seção transversal, a gente costuma representar ele simplificadamente só como uma linha. Essa linha, gente, seria a linha média aqui do nosso elemento, tá? Não é a linha superior nem inferior, seria a linha média. E o plano cartesiano, eu pessoalmente costumo representar assim. Porque eu tenho forças em x e y, por isso que eu mantive o plano, mas z, o que interessa dizer são só os momentos, e o momento se ele é anti-horário ou horário. Então, eu estou indicando aqui a convenção positiva para o z posicionado assim. Que eu vou usar isso apenas para momento. Vamos desenvolver isso um pouco. Vamos olhar agora uma viga simples biapoiada com um carregamento qualquer, tá? Isso aqui é uma função qualquer, não é uniforme, não, qualquer tipo de função. Pode até ser zero essa carga, se for o caso. Estou assumindo uma função qualquer. Eu vou destacar aqui um elemento diferencial formado por duas seções que estão nas linhas pontilhadas. Que eu separei o elemento de comprimento dx, que é um diferencial de comprimento em x. Esse elemento eu vou separá-lo aqui da estrutura, e se a estrutura original cumpre as equações de equilíbrio estático que eu estou indicando aqui do lado, lembra, gente, eu não coloquei carga horizontal, então só interessa a soma das forças em y e soma dos momentos. Esse pedacinho também deve cumprir esse equilíbrio estático. Como? Nas duas seções eu tenho que trazer os esforços internos. Como eu só tenho carga vertical, só tem dois aqui, momento fletor e esforço cortante. Então, do lado esquerdo, eu vou indicar o momento e o cortante, M para momento, V para cortante. Eles estão como M de x e V de x, gente, porque eles dependem da posição da seção aqui, que é a função de x. E do lado direito, eu vou indicar eles também, só que eles não são iguais. Por quê? Porque eu tenho um diferencial de carga aqui, o que vai fazer com que os valores do lado de cá tenham mais um diferencial de momento e mais um diferencial de cortante. Dessa forma. Reparem que eu estou colocando sentidos trocados de um lado e o outro, tá? Isso aqui já é a nossa convenção positiva para diagrama, tá? Mais para frente eu explico melhor a questão de convenção, mas eu já estou indicando os vetores aqui verdes e vermelhos na direção da convenção positiva. O que eu vou fazer? Como ele tem que cumprir as equações da estática para equilíbrio estático, eu vou aplicar essas equações começando pela soma das forças verticais. O que eu tenho de força vertical? V de x para cima. A resultante dessa distribuída, gente, como eu peguei um diferencial, não importa a função de q de x, eu posso assumir que ela é uniforme e que a resultante dela está bem aqui no meio e vale o valor dela, que é q de x, vezes o comprimento que ela está distribuída, que é o próprio dx, tá? Então, somando todas, v de x menos a resultante da distribuída q de x dx, menos o cortante da direita, que é v de x mais dv de x, tudo isso somado tem que dar zero. O que acontece aqui? O v de x menos o v de x simplifica, e eu consigo deixar em evidência a função q de x. É só isolar ela, e nós temos essa expressão diferencial, que me prova que o valor da carga é igual à derivada do cortante em relação a x. O valor da carga com o sinal negativo, tá? Então, existe uma relação de função entre a função q de x e a função v de x. Vamos somar os momentos agora. Para somar os momentos, mesmo sendo um elemento diferencial, eu preciso de um ponto de referência, qualquer um. Eu optei por usar o ponto A na face direita.
Então, o que eu tenho aqui? Ó, somando os momentos no ponto A. Lembra, gente, a minha convenção de Z é anti-horário como positivo. Então, eu tenho menos m de x, o momento do v de x no ponto A, que é menos v de x dx, menos porque ele é horário, tá? Tendência de rotação. O momento dessa resultante no ponto A, que vai ser q de x dx vezes o braço de alavanca, que é metade de dx. Então, q de x vezes dx vezes dx sobre 2 dá q dx quadrado sobre 2. O cortante da direita não causa momento, já que ele está em cima do ponto A. E eu somo aqui, já que está anti-horário, o momento da direita, que é m de x mais dm de x. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro de tudo, gente, dx ao quadrado é um elemento diferencial praticamente zero elevado ao quadrado. Isso aqui é tão pequeno, gente, que a gente pode desprezar e assumir que o termo inteiro vai ser desprezível em valor. O que mais que eu tenho? Menos m de x mais m de x, simplifica, e agora eu fico com o restante da expressão, que é essa. E da mesma forma, eu posso isolar o v de x, que é o cortante, e eu consigo provar aqui que existe uma relação diferencial entre o cortante e o momento fletor, onde o cortante é a derivada do momento em relação a x. Então, reparem, gente, existe uma relação diferencial do momento com o cortante e do cortante com a carga. Essas duas relações são muito importantes na mecânica. Vamos analisar isso um pouco agora. Aqui são as duas expressões que a gente acabou de deduzir, a relação da carga com o cortante e do cortante com a carga. Eu até poderia fazer da carga diretamente com o momento fletor, mas eu deixo isso para o professor de resistência dos materiais, tá? Se existe uma relação diferencial, uma relação derivada, existe uma relação também ao contrário. Eu posso escrever que se a derivada do cortante dá carga, a integral do cortante mais uma constante C1 dá a integral da carga mais uma constante C1 dá o cortante. Lembrando que isso aqui é uma integral do tipo geral, por isso que tem mais uma constante. Ela não tem intervalo, tá, gente? É uma integração analítica mesmo de função. Ela é uma integral indefinida. E a mesma coisa vale aqui, ó. Se a derivada do momento em relação a x dá o cortante, a integral do cortante em relação a x mais uma constante que eu estou chamando de C2 dá o momento. Por que eu estou mostrando essas equações? Porque a gente já sabe agora, só com essas expressões, qual que é a relação das funções que vão definir os diagramas de esforços. Por exemplo, se a minha função da carga for sem carga, ou seja, eu tenho uma barra e eu não tenho carregamento nenhum, q de x é igual a zero. O que não quer dizer que não tem esforço, tá, gente? Lembra? Ela pode receber esforços dos outros segmentos de barra. Isso aqui pode ser um pedaço de uma barra maior com carregamento. Eu pego um pedaço dela e represento aqui. Então, se nesse trecho não tem carga, olhem só a relação, gente. O que é derivado da zero? O cortante tem que ser uma função constante. Ele vai ser igual ao C1, que está aqui, ó. A derivada de uma constante dá zero. Cumpre com a equação diferencial. E se o cortante é constante, o que acontece? Ó? A integração do cortante tem que dar uma função linear. Então, o momento passa a ter um diagrama linear. Então, se eu tenho um trecho de barra que não tem carregamento, ou seja, q de x é igual a zero, eu já tenho certeza que o esforço cortante é uma função constante e o diagrama de momento fletor é uma função linear. De onde que sai C1 e C2, gente? São condições de contorno da própria função. Isso a gente analiticamente vai acabar determinando quando fazer os equilíbrios ou as integrações e derivadas para chegar nessas expressões. Não quero que vocês se preocupem com esses valores agora, só com o tipo de função. Tá, então, se a carga é zero, eu já sei o que acontece. E se a carga for constante? Por exemplo, a minha viga tem um trecho que o carregamento é uniforme. Que, se eu pegar esse pedaço e olhar ele aqui, ó, esse pedaço da viga de carga Q, se a carga é constante, o que é a derivada dá uma constante? Uma função linear. Então, eu já sei que o cortante vai ser uma função de tipo linear, ó.
Se eu derivar o cortante, eu obtenho menos a carga. E se o cortante é uma função linear, o que o momento vai ser? Uma função parábola de segundo grau. Então, toda vez que eu tiver uma carga distribuída, o diagrama de momento fletor naquele trecho é uma parábola de segundo grau, o diagrama de esforço cortante será uma função linear. E eu posso ir mais ao extremo, por exemplo. Eu não preciso sempre ter um carregamento tão simples, eu posso ter um carregamento linear. Digamos triangular aqui. Ó. Esse pedaço da barra com carga triangular vai ser uma carga que vai ter uma função do tipo AX mais B. O que acontece com o cortante? O cortante vai ter que ter uma função do tipo parábola de segundo grau, de tal forma que a derivada do cortante, que é uma parábola de segundo grau, cai numa função linear. E o diagrama de momentos desse trecho de barra vai ser uma parábola de terceiro grau, de tal forma que a derivada do momento cai numa parábola de segundo grau e a derivada do cortante cai numa função linear. Então, como a gente já tem a noção de como que o carregamento vai ser, a gente vai ter o carregamento na estrutura, nós já sabemos a priori qual tipo de função vai descrever cada um dos dois esforços da viga, tanto o cortante quanto o momento fletor. Tá, e como que a gente resolve isso? Como que a gente acha essas funções, essas constantes? Duas formas, tá? O primeiro é o que a gente vai analisar nesses vídeos que seguem, que é o método das seções. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma seção genérica. O que é uma seção genérica? É uma seção, gente, que depende da posição de x. Então, ela é função de x. Para definir essa seção e conseguir fazer o equilíbrio da estrutura, nós vamos ter que calcular as reações de apoio, tá? Então, determina as reações, cria seções genéricas, e aí a gente, com o equilíbrio das forças, usando o equilíbrio estático, a gente consegue determinar as funções de V de x e M de x. Essa é uma das formas. Qual é a outra forma que geralmente se aprende na sequência do método das seções? É chamado de método dos pontos. Como eu já sei qual que é o tipo de função, o que o método do ponto prevê? É mais ou menos a mesma coisa. Eu ainda vou fazer uma seção, só que agora não é uma seção em função de x. É uma seção que tem uma distância que d conhecida. Então, eu vou fazer algumas seções e calcular os esforços em alguns pontos. Que pontos? Depende da função. Então, se eu tenho um diagrama, se eu quero traçar o diagrama de uma barra cujo diagrama é linear, para definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu preciso de, no mínimo, 2 seções para calcular o cortante nelas, anotar os 2 valores num gráfico e aí, graficamente, eu desenho uma reta que representa esse diagrama. Se eu tiver um diagrama cortante que é constante, para definir uma constante eu preciso de um ponto. Uma única seção naquele trecho já vai me dar o valor de C1. Ah, professor, mas quero fazer o diagrama do momento e eu tenho uma parábola. O que eu preciso para definir uma parábola? Eu preciso de 3 pontos. Com 3 pontos eu consigo fazer a curva da parábola representada. E eu consigo, com as coordenadas dos 3 pontos, voltar na equação da parábola, porque a parábola é sempre do tipo ax² mais bx mais c. Se eu tenho 3 pontos, eu tenho 3 condições para determinar o valor de a, b e c dessa função. Ah, professor, tem uma função parábola cúbica no meu. Para definir uma parábola cúbica, eu preciso de 4 pontos. Aí você consegue traçar a parábola cúbica. E com 4 pontos é possível obter os coeficientes também da parábola cúbica. Então, isso vai depender da função. Sempre que eu tiver uma função constante no trecho, uma seção me permite resolver sem precisar determinar a equação. Se eu tiver uma parábola, eu vou precisar de, no mínimo, 3 pontos, uma função linear de 2 pontos. E à medida que vai aumentando a ordem de magnitude aqui do grau da parábola, a gente passa a precisar de mais pontos. Como na maioria das vezes nós temos carregamentos ou sem carga ou carga uniforme, gente, normalmente o que a gente faz, o máximo, é 3 pontos numa seção. Que pontos são esses? Se eu tenho uma barra, eu vou fazer o ponto inicial, o ponto final e um ponto no meio. Com isso, eu já consigo traçar uma parábola nessa situação. Então, esses seriam os pontos que a gente calcularia no método dos pontos. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar aqui do jeito mais demorado de fazer diagrama,
para vocês assimilarem bem os conceitos que estão envolvidos, que é o método das seções. Como que fica a convenção de sinais? Bem, eu já usei naquela análise anterior a convenção positiva do cortante do momento. Então, a convenção do cortante é essa. Isso aqui é um elemento diferencial. Importante que vocês entendam, gente, que quando a gente faz uma seção e olha do lado esquerdo, essa é a convenção da esquerda. Quando eu faço a seção e olho do lado direito, eu olho a convenção da direita. Isso vai ficar mais claro nos exemplos práticos. Se tiver com esse sentido, de acordo com o lado que eu estou olhando, positivo desenha em cima, ou seja, o gráfico fica assim, o cortante positivo para cima. E se tiver negativo, ou seja, se for contrário ao sentido desses dois vetores, negativo desenha embaixo. O cortante funciona dessa forma. E o momento? Bem, essa é a convenção positiva do momento. O momento, a gente desenha o positivo dele embaixo. Então, olhando pela esquerda ou pela direita, se pela esquerda tiver esse sentido, ele é positivo. Se pela direita ele tiver esse sentido, ele é positivo. Se for positivo, a gente desenha ele embaixo da barra. Se for negativo, a gente coloca ele em cima. Por que é invertido? Tem país que coloca ele para cima sim, mas no Brasil a gente usa ele para baixo, porque nós desenhamos o momento do lado tracionado. O que isso quer dizer? Vai ficar mais claro essa definição em resistência dos materiais quando vocês entenderem como se deforma um elemento diferencial. Como a gente está considerando tudo como elemento rígido, eu vou fazer uma analogia aqui para facilitar esse entendimento. Então, eu posso pegar esse momento fletor e transformar num binário, se a seção tiver altura h. Reparem que o momento e o binário são sistemas equivalentes. A mesma coisa do outro lado. Ó. São sistemas equivalentes. O que acontece? Se eu olhar só a metade de cima, eu tenho compressão, ou seja, tem dois vetores de força comprimindo o meu elemento. E se eu olhar só embaixo, tem dois vetores de força tracionando o meu segmento. O momento é desenhado do lado tracionado. E reparem que essa convenção aqui, ó, que está colocada, ela representa tração do lado de baixo do elemento. E é esse o lado que a gente vai representar o momento. Então, se vocês esquecerem a convenção, mas conseguirem enxergar o lado que está aparecendo tração no elemento, desenhem desse lado que nunca vão errar. Vai ficar mais fácil interpretar isso daqui quando vocês começarem a enxergar esse elemento dx deformado, mas isso é em resistência dos materiais. Então, por enquanto, confiem aqui nessa analogia, né, da transformação do momento num binário equivalente. Ou memorizem essa convenção, tá? Isso também ajuda. E desse vídeo aqui, eu paro por aqui. Os próximos eu vou trazer alguns exemplos já, tá? Até mais!